Hora de desenhar. Eu passei os últimos 2 dias meio adoentado, peguei acho que uma gripe, uma coisa assim, nada grave, já estou bem, mas trabalhei menos do que normalmente, mas nesse menos deu para, enfim, terminar uma página, começar outra, e enfim. Mas agora estou me sentindo melhor de novo, é bom. Tá vivo de novo. Tava bem cansado, me sentindo cansado. Acho que era uma gripe. Já passou. Eu vou mostrar o que eu fiz, como ficou o último, tá? Que eu não mostrei. Mas hoje eu vou fazer uma proposta diferente, que é eu vou fazer um retrato de observação, que vai entrar dentro da história de clarinete. Né? Eu vou fazer alguns retratos, uns 3 ou 4 retratos, que vão entrar naquela página. Porque, enfim, tem um contexto para isso. Eu vou fazer esse retrato aqui, ó, que é de uma amiga, uma grande amiga, uma poetisa, que faleceu agora esse ano, e que, enfim, a semana passada teve uma homenagem para ela, e eu fiquei feliz por poder estar no Brasil nesse momento, e teve homenagem e ter ido lá. E eu vou colocar ela, uma grande poetisa, e, uma amiga que inspirou muita gente aqui na minha cidade, e, enfim, eu vou colocar ela ali, porque tem um contexto para isso, né? É evidente. E eu vou fazer então um retrato dela. É um retrato de observação. É evidente que eu poderia fotografar, colocar digital e fazer por cima. Eu não acho a menor graça nisso. Não é que eu já não tenha feito, já fiz isso tudo. Mas eu não gosto muito, porque eu realmente gosto do desenho de observação. Nesses últimos anos, viajando a volta do mundo, eu sempre fiz retrato. Mas, enfim, quando tu viaja, o retrato é a coisa mais fantástica, né? Tu faz conexões e as pessoas acham que é meio mágico, né? Que tu possa fazer um retrato só olhando e transportando para o papel o que tu está olhando. Eu acho que isso é meio mágico mesmo. Embora tenha técnica, tu aprende, né? Acho que mágica se aprende, né? Já dizia a Hermione. Então, mas eu acho que tem uma mágica, sim. E tem técnica, tem conhecimento, tem um monte de coisa, mas tem essa coisa que está por trás, né? Tu captura uma imagem e captura com os teus olhos uma imagem e coloca lá. Eu acho que esse é um grande exercício para qualquer desenhista, seja qual for o estilo, seja um cara de comics, de mangá ou de desenho, enfim, de qualquer tipo de desenho, né? Eu acho que o desenho de observação cria músculo no desenhista. E eu gosto muito. Eu tenho esse músculo bem desenvolvido, graças a Deus, porque observação, para mim, é a minha grande mestra, de fato. Eu tenho muitas influências, mas a minha grande mestra é a natureza. Eu estou aqui falando isso e olhando mais para trás, vocês não podem ver as plantas, e é absolutamente deslumbrante, assim, e não tem nada que eu faça que se aproxime da mais banal cena que a natureza nos dá, né? Então ela é a grande mestra. Quando a gente faz um desenho de observação, a gente trabalha diretamente com ela, né? A gente sempre trabalha com ela, mesmo na imaginação pura, mas quando é de observação, é um sexo mais denso, assim, mais forte com ela. Eu vou fazer isso então. Eu vou mostrar antes como é que ficou a última página. Vamos botar aqui. Esta aqui é a última. Aqui, deixa eu botar. Aqui tá, ó. Então esse aqui foi o quadrinho que eu fiz, né? Que vocês viram eu fazendo. Cara, foi assim, de 1 a 10, né? Em satisfação, 6. Eu não fiquei muito satisfeito com ele, mas entendo as razões e acho que chegou ao final. Tá bom, ele tá bom. Poder ficar bem melhor, e quero ver se na próxima eu consigo fazer bem melhor esse tipo específico. Eu exagerei demais na questão do cartoon, né? O que eu não me arrependo, é isso que eu queria. Botei exagerado demais, mas eu quis fazer em cima essa capa de luz e sombra com volume, que então puxa mais para a lógica da natureza mesmo, né? E essas duas coisas aqui se forçaram de um jeito que poderia ter ficado melhor. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, tá? Então essa aqui é a página, né? A nossa protagonista. Aqui, eu vou tirar os balões para que vocês possam ver melhor, né? Ó, é assim que ficou. Ficou bem, uma página bem colorida, expressiva. Ó, então ela... a clarinetinha e ela se vem, e uma tipo aceita a outra, né? Criando um elo, né? Então pequenas diferenças de cor, degradês no nanquim, degradês na cor. Aqui um desenho aqui. Esse pássaro aqui, gente, que ficou uma porcaria,
Não é que ficou porcaria, não ficou bom como eu queria, mas eu não sabia o que eu queria. Então eu aprendi coisas aqui. Mas eu ainda não cheguei lá, eu não sei exatamente o que eu fiz. Eu acho que eu levei 1h30 fazendo essa coisa aqui, que é muito fácil, no Pássaro, do que em todo, né, de toda hora e meia ou duas, talvez, que eu tenha usado no quadrinho. E fiquei bastante insatisfeito. Mas, enfim, a gente tem que aceitar isso também, né? Eu tenho limitações, e eu cheguei nessa limitação e tentei. Tentei com muito carinho, com muita força, mas eu não passei disso. Mas eu fui lá e batalhei. Então eu tive a boa morte, e o bom é que tem ressurreição e a gente volta sempre. Então, mas com mais conhecimento e com armas mais poderosas. Então foi bom. Assim como ficou a página, é isso. Eu acho que é uma página legal. Talvez eu ainda coloque não sei, acho que está pronto, né? Enfim, eu já comecei a outra. E essa aqui como pronta, a outra é essa aqui, ó. Então, ó, é assim que vai ficar. Nesses lugares aqui, ó, nos quadrinhos próximos, eu vou fazer os retratos. Então eu vou fazer um hoje, que é o primeiro, que é esse da Norma Vasconcelos, que eu mostrei para vocês. E vou fazer nesse quadrinho aqui, ó. Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ele aqui mesmo, ó. Eu vou botar ele na minha frente, ó, esse aqui assim. Eu vou botar ele na minha frente com um suportezinho, para mim não ter que me virar muito cada vez que eu olhar o papel. Opa, ainda meio balhado. Ó, então eu vou fazer um suporte aqui, ó, na minha frente, para poder ficar olhando ele o mais de frente possível, né? E aí vou fazer. Uma coisa para quem faz esse tipo de desenho em digital, gente, evitem o zoom, porque vocês vão ver em um certo tamanho, na realidade, na frente dos olhos de vocês. Vocês vão ver assim, ou assim, ou assim, tanto faz. Mas, só que isso não vai mudar. Só que se vocês derem um zoom no computador, no tablet, no iPad, no meu caso aqui, se vocês derem um zoom, vocês continuam vendo o mesmo tamanho, mas o suporte é maior. O que vai acontecer? Se vocês continuarem usando a mesma percepção, vai deformar o desenho. Né? O que dá para entender, né? Então evitem usar o zoom, tá? Então escolham um zoom e mantenham mais ou menos naquele. Dá para usar, claro, mas se tem o zoom bem setadinho, quando voltar para ele e ele fica exatamente no mesmo lugar, pode ser, mas eu não uso, tá? Então eu vou começar agora. Normalmente, gente, deixa eu botar aqui, se vocês viram, eu já tinha colocado, vou botar meus olhantes, ó, e aí, ó, o desenho está bem, vocês não enxergam, mas o desenho está bem na minha frente aqui, que né, não sou a fotografia dela, né, num suporte que eu coloquei. É importante para quem faz o desenho que tente virar o menos possível a cabeça, porque essa virada nos faz perder percepção espacial, né, esse pequeno instante nos faz perder. Então, quanto menos vocês tiverem que se mover o pescoço, melhor, tá? Para olhar o papel e olhar o modelo. Ó, eu disse para não dar zoom, eu já toquei aqui sem querer dar um zoom. Isso é um saco aqui no iPad, né? Ó, então eu vou fazer... eu vou escolher... Esse é o zoom, mais ou menos. Que eu vou ficar... Pronto. Então eu vou fazer aqui a linha... Ó, a linha externa do rosto e a sobrancelha. Porque eu sempre pego uma linha que começa próximo da outra, ó. Tipo, essa aqui que eu fiz, a grande do rosto, tá próxima da linha aqui da sobrancelha. Então eu pego ela. Tipo, eu não vou pular de uma linha para uma outra que tá lá do outro lado do rosto. Não façam isso. Porque é aquela coisa de novo, é o pulo de percepção. Ó, eu tô usando... Porque eu não posso girar... Se eu girasse... Se no papel eu giraria, né, a folha. Mas aqui eu não posso girar, porque senão eu vou perder o zoom. Eu vou perder a minha âncora, né? Então, porque eu não posso girar, eu estou fazendo esse traço, vê que eu faço muitas vezes o mesmo traço, ó, eu fico quase que pintando com ele, ó, porque senão eu vou errar, porque como eu não posso girar, não está cômodo para mim desenhar, tá? Então, aí eu vou fazendo aos pouquinhos, assim, ó, bem fraquinho, vou deixando mais forte, e certamente... É bem possível, né, que vai acontecer problemas aqui. Porque normalmente a gente gira o papel, né? Gira o sketchbook, e aqui eu não posso. Isso aqui é meio sacal, assim.
talvez se eu... Ó. Então, vê, eu pulei de uma sobrancelha para outra, ó. Como eu pulei? Eu pulei nesse espaço aqui, ó. E eu estou desenhando, na verdade, isso aqui, ó. Esse espaço, um entre o outro, para poder ter uma relação da medida entre as coisas. Porque senão tu desenha o olho fica perfeito. Desenha o outro olho fica perfeito. Mas a distância entre eles é completamente irreal. Então tu transforma essas distâncias na tua cabeça como se fossem outras coisas. Tipo, tu vê o espaço entre como sendo uma coisa. E aí tu tenta desenhar aquela coisa que fica entre as coisas, né? Parece meio metafísico, complicado, mas não é. Vocês vão ver, por exemplo, que se vocês vão errar muito o olho se tentar desenhar a bolinha do olho, mas se virem que há um triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, que é um espaço vazio, vocês vão conseguir colocar a bolinha do olho muito mais fácil. Mas o triângulo não existe, ele existe só na nossa cabeça. Então vocês transformam uma coisa que não existe, um espaço vazio, em uma forma. Isso de não girar é bem chato mesmo. Aqui, ó, eu fiz um erro que eu jamais faria se eu desenhasse podendo mexer a folha, ó, que é o tamanho do nariz. Ó, um erro bobo aqui. Bobo porque não porque ele é fácil, mas é porque eu já sei que esse é o erro mais comum de todos. Então normalmente eu não faço, porque eu estou muito atento ali naquele momento. Mas aqui não, aqui eu não tenho muito controle do meu movimento, porque eu estou fazendo movimentos que não são naturais para mim, indo em direções que não são naturais. A coisa do retrato, né, ele sempre fica horrível no início, porque na prática ele vai começar a ficar parecido mesmo quando começar a colocar sombras, né? Senão não é. Mesmo que tu coloque as linhas âncoras exatamente no lugar, elas não vão ficar parecidas ainda, porque falta a sombra. Eu gosto do cabelo dela aqui, emendando nessa echarpe que ela está usando, que parece uma bruxa, né? E ela era uma bruxa no melhor sentido da palavra. Aliás, era uma bruxa das palavras, né? Ela fazia coisas lindas com a língua portuguesa. Norma Vasconcelos, grande poetisa. E ela dá pra ver na cara dela, né, que era uma mulher inteligente. Era só olhar pra ela. O jeito que ela arqueava as sobrancelhas. Ó, então aqui tá mais ou menos certo, ó, mas não tá aparecendo muito ela porque eu não tô com a sombra, porque a sombra é que vai modelar isso aqui, ó. É ruim que quando eu apoio o meu pulso, que é como eu costumo fazer, no iPad eu tenho que tomar cuidado para ele não girar. Não, aqui tô apagando mesmo que tá errado. Né? Tô tentando apagar, por que não tá? Aqui. Pronto. Porque vê, não dá. Quando é um retrato, né? Tu não pode ir fazendo e vendo como é que vai acontecer. Porque tu tem um resultado que é específico demais. Tu quer chegar naquele resultado. Então, o meu modus operandi muda, tem que mudar. E aí usa a borracha mesmo, porque tudo que não é exatamente como tu tá querendo, como é o modelo, não te serve, né? Não nos serve. Eu acho super legal fazer essas expressões, né? Essas linhas de expressão. Bom, o nariz dela é o mais difícil, sem dúvida. O nariz é quase sempre mais difícil, né? Especialmente quando a luz bate na parte, né? Nessa parte aqui do nariz, né? Que eu estou apagando agora, porque ela não vai aparecer, né?
Se fosse a lápis, né? É a borracha e, né, só faz a referência ali. Ela tem uma cara um pouco de braba, né? Mas assim, ela era um doce. Podia ser bem, ela tinha muita energia, né? Uma guerreira, né? Mas era um doce. Fez muito pela cidade, brigando por conceitos que na época ninguém ouvia falar. Eu vou forçar aqui, ela tá com a mão aqui, vou forçar essa mão, botar ela aqui, porque eu achei legal isso aqui. Ó, agora eu mexi, ó, não me dei conta, eu fiz já sem pensar, ó, então mexi, ó, a referência, então tô com um zoom diferente agora, tem que tomar bastante cuidado, porque o que eu tô vendo agora já mudou de tamanho. É tão bom, gente, desenhar observação. Tem um negócio que, primeiro, tu não precisa inventar nada, tá tudo ali, né? Então, é um exercício técnico, né? É tipo tocar uma música super técnica. É gostoso quando a gente, enfim, seguir a partitura ali e executar como o autor uh, imaginou. É legal. Que é outro prazer que é bem diferente da improvisação, né? Mas é um prazer também, né? Tinha uma mão bem enrugada aqui, ó. Bonita mão enrugada, boa de desenhar. Essa aqui, ó. Entra pra cá. Esse dedo aqui, muito massa. Ó, como mudou o tamanho, ó. Tá vendo, ó? Isso exatamente o que eu falei, ó. Mudou a referência, ó, e eu errei o tamanho da mão. Tem que fazer ela de novo. Eu vou vir pra cá então, e aí eu vou fazer os detalhes, ó. Eu vou pegar ele mais perto aqui, o meu modelo. Opa, aqui. Difícil, hein? Ó. Eu vou fazer mais perto. Já que agora eu já mudei mesmo, né? Ó, o que acontece agora? Eu botei as linhas âncoras, né? E agora eu vou começar a fazer as sombras. Eu vou fazer as sombras em preto e branco. Tá? Eu não sei como é que eu vou fazer isso depois pra história em quadrinhos, sabe? Eu já tô fazendo nela, mas eu vou colorir, eu acho, depois. Mas por enquanto eu vou fazer aqui preto e branco. Na verdade eu não tinha pensado nisso antes. Pensei agora que eu tô fazendo. Bom, então aqui eu apago mesmo, você tem que ficar como ela é, né? Aí apaga, a borrachinha do lado era isso. Mas aqui assim, ó. Isso me dá um enorme prazer. Bom, é bom de fazer isso. Provavelmente eu já fiz muitas centenas. Provavelmente não, eu já fiz muitas centenas de retratos. Aqui o que é difícil aqui nela agora, essa é a parte mais difícil. E é a parte mais difícil de muitos retratos. Por que não tá aqui? Que é quando a luz tá aqui, ó,
e a linha do nariz não aparece ou aparece muito pouco. E aí a gente resulta nessa sombra do outro lado, que é sempre uma sombra bem chata de fazer, especialmente em Ashura. Bem chata, ela é muito técnica, né? Isso aqui tá parecendo um desenho a pincel. Pincel a pastel. Eu tô fazendo já a sombra, talvez essa sombra depois fique colorida. Isso eu tenho que decidir ainda. Por enquanto eu tô só preocupado em fazer ela. Ó, bem suave ali. Ó, eu tô fazendo redondo mesmo, é lápis mesmo, né? Tô usando um brush que imita lápis aqui. Isso aqui seria mais ou menos um 4B. É mais ou menos como eu tô sentindo esse lápis aqui, esse brush. Não é um 2B, porque tá suave demais, mas também não chega a ser um 6B, quer dizer, eu tenho algum controle, assim. Tem prazer, né? 4B é bom, é um lápis que eu gosto. Para a maioria das pessoas, colocar as linhas âncoras, né, que mostram os órgãos, os olhos, nariz, boca, queixo, né, rosto, é o retrato. Na prática, aquilo é só o início do retrato, porque vai ficar parecido mesmo quando as sombras e as luzes entrarem, porque são elas de fato que modelam com precisão, né, o rosto em 2D. Tanto é que muita gente coloca, gente que não desenha, né, ou desenhos preguiçosos, colocam a foto digital como referência e traçam em cima. E o resultado não é muito bom. Porque o traço em cima é só uma pequena parte do desenho. É a parte mais técnica, né? É menos difícil, assim. E aí depois avacalham com o desenho com uma sombra horrível, porque a sombra, a foto ajuda, né, de referência, mas na prática tem que ser feito pintado mesmo, né? Então depende do cara. Ó, aqui, tipo, isso aqui é importante. Olha como essa sombra é um pouco mais escura que aqui, ó. E eu também já coloco em outra direção, ó. O que isso faz com que as pessoas consigam entender intuitivamente, né? Porque elas não estão pensando nisso, que aonde o nariz, o osso do nariz acaba e começa a parte da bochecha mesmo, né, que vai chegar na bochecha. Então faz assim, ó. A outra coisa é, vocês veem que o meu traçado é super circular e solto, ó. Porque quando eu faço com grafite, é assim que eu faço. Eu vou indo, ó. Claro, se eu vou passar nanquim depois, eu faço isso bem até mais rápido. Mas se não, se o grafite vai ficar aparecendo, aí a partir daqui que a gente começa a detalhar. Então, ó, aí começa a dar mais um grãozinho mais fino, vai indo aos poucos, mas não vai já de início para a finaleira, porque senão tu corre muito risco de te dar mal. Esse olho dela é demais. Isso é outra coisa, gente. Quando vocês fazem as partes que são super conhecidas do rosto, tipo o olho é redondo, né? Não é, quer dizer, ele até deve ser, né? Mas quando tu olha ele de certo ângulo, ele já não é mais redondo. Ele é oval, ele é isso, ele é aquilo. E aí, quando o cara está fazendo um desenho de observação, o mais comum é que ele pare de olhar realmente e comece a desenhar o que ele sabe ou o que ele acha que é. E isso é um veneno. Porque aí o cara já não desenha o que está olhando. E aí, normalmente, é um desastre.
Então é preciso apagar, é preciso desligar esse modo de ver, que é o modo pensado. O desenhista mesmo, ele não pensa que é um olho, ele vê uma quantidade de formas e copia as formas. E se for uma árvore, ele vai fazer a mesma coisa, tanto faz o que está na frente dele. Ele só vai ver formas, sombras, luzes, só isso. Ó, agora ela está começando a aparecer. Ó. Acho que depois eu coloco, né, para vocês verem melhor, assim. Ó. Eu quando eu dava aula de arte, né, na universidade ainda, eu tinha uma disciplina que era para os games. O pessoal dos games tinha que aprender a desenhar e eles tinham que fazer retratos, né? A gente decidiu fazer retrato porque é considerada a coisa mais difícil, né? E a gente começava já por isso. Gente que até nunca nem tinha desenhado nunca, assim. E, e aí, mas tem técnicas para isso, né? Para fazer isso aqui que são matadoras, assim. Eu me lembro eu costumava brincar com os guris. Eu garanto que vocês vão conseguir fazer em 20 encontros, que é um semestre, né? Vocês vão conseguir fazer bons retratos. Eu garanto. Se fizer o que eu disser para fazer, é jogo ganho. Não tem nem jogo, porque é só ganhar. E muitos não acreditavam, né? Mas de fato, se fizer as técnicas ah, da maneira como ensinava ali, não tinha erro mesmo. Eu me lembro quando eu mostrava os resultados em congressos e coisas, as pessoas não acreditavam. Achavam que eu manipulava os dados e não era verdade. Tem, tem uma técnica, e claro, e tem um modo de operação mental que é preciso entrar. E na prática, aprender a desenhar, especialmente a observação, é saber entrar nesse modo de pensamento. Quando entra, tudo fica fácil. O difícil no início é entrar, é desligar o outro modo, né, porque o modo que normalmente manda na nossa cabeça é o modo pensamento, o modo racional. Não pensamento, modo racional, né? Porque existem outros tipos de pensamento. Mas o lance é desligar ele. E existem exercícios e técnicas muito boas para desligar esse lado. Olha aí, ó, tá aparecendo bem, né? É uma delícia fazer isso aqui, né? E aí, como é bom, né? Eu tive muitos anos da minha vida, especialmente no início, eu tinha um certo preconceito contra o grafite, sabe? Porque, claro, o grafite, ele é um material super amigão, assim. Por isso que a gente usa tanto, né? Especialmente quando vai aprender a desenhar. Ele é maravilhoso, assim, porque ele te dá controle e ele é fácil ele é plástico, né? Tu pode ir e vir, apagar, ir mais forte, mais fraco. É muito bom. Mas eu tinha certo preconceito, tipo, grafite é fácil, é mais fácil de fazer, né? Mas na prática, e ele é mesmo, né? Mas na prática ele é bom, né? É um material lindo de trabalhar. Apesar que eu trabalho muito pouco ele, né? Hoje em dia. Mas fiz muito já, né? Mas isso que eu estou fazendo agora no digital, ó, é tudo que eu aprendi no grafite. Ó. Eu estou usando. O meu modo de raciocinar aqui é do grafite. Ó. Por isso mesmo eu escolhi um brush que simula um grafite. É um bom brush esse aqui. Eu gosto dos brushes do Procreate, acho bem bons. Para arte, acho bem bons. Eu gosto disso levantado aqui que ela tem. Ela é tão inteligente, transparece no olhar dela. Acho que ela ia ficar contente de se encontrar ela mesma numa história em quadrinho. Publicado na Europa. Legal, né? Acho que ela vai ficar contente. É um carinho, ela merece. Ela inspirou tanta gente. E ela tem coisas, gente. Uau. Poesia é uma arte que eu admiro nem tão à distância, mas às vezes eu até me ensaio, sabe? No meio das histórias em quadrinho eu coloco umas frases, assim, meio escondidas. E são tentativas, né? São tentativas não, né? São poesias, né? Se são boas eu não sei, mas eu acho fascinante, eu acho uma das grandes artes.
todas as artes são grandes, né? Não existe tamanho nisso. Quando o tamanho é infinito, não dá para comparar, né? Uma coisa com a outra. Ó, claro, agora esse preto aqui ancora tudo, ó, resolve tudo. Ó. Vê, mas é importante só botar o preto na direção. Ó, eu tô traçando, né? Tô botando na direção do cabelo. Ali na mão, gente, que eu errei porque eu dei um zoom e mudou meu ponto de referência, que eu falei antes, ainda assim aconteceu, ver como isso é delicado, eu vou apagar e fazer de novo. Eu vou só terminar essa parte aqui e acabar por enquanto, porque o que eu queria mostrar mais ou menos já é. Enfim, agora é isso que eu vou fazer. Então eu vou fechar aqui e vou, ó, só para mostrar como é que vai ficar mais ou menos a luz, ó. Isso aqui preto vai ficar bem bom, na foto já é bastante escuro, ó. É preto mesmo, não estou nem inventando nada, tá ali já, ó. Mas aí ficou bom, ficou um bom enquadramento, uma boa foto, acho que tá bonita. Eu gosto desse jeito dela de bruxa, assim, poderosa. Pô, eu fiz essa setinha aqui pra mostrar um negócio pra vocês e esqueci ela lá. Vou ter que apagar depois com carinho. Estúpido. Que burreza, dizia um amigo. Eu não sei se vocês estão reparando, mas hoje Kim, o cachorro botijão, não tá se manifestando. Não sei qual é o parangolé dele. O que ele tá pensando? De não dar nenhuma latidinha pra gente. Pronto. Aqui é preto também. Vou deixar preto, né? Aqui eu tinha uma decisão interessante, a tomar já tomei. Que é não deixar a linha do queixo aparecendo, fazê-la sumir junto com a echarpe dela. Eu poderia ter deixado a linha do queixo aparecendo, salvando uma pequena parte branca na volta. Porque a linha é bonita, né? A linha que estava ali era bonita. Mas tá, eu nem pensei, eu só fiz. E, enfim, tá decidido. Uma decisão que tu toma num desenho sempre pressupõe que alguma outra coisa vai morrer, né? Então, para um desenho X surgir, vários Y e Z vão ter que sumir, né? Então, o processo da vida de um desenho é a morte de todos os desenhos intermediários, né? Isso não é por beleza, poesia ou metafísica, é pura verdade. Não estou tentando falar bonito, é só o que é. Cada decisão que vocês tomarem significa que algumas coisas que vocês gostam vai ter que sumir e outras vão aparecer. Vocês só apostam que o que vocês escolheram é o que vai ficar mais interessante. Às vezes a gente acerta, outras vezes a gente não acerta. Não pode se aborrecer, tem que seguir o jogo. Tá aí, ó. Tá aí o retrato, ó. Beleza? Eu vou apagar isso aqui. Passar aquela borrachinha. Beleza, tá aí. Bem diferente do resto. Mas claro, né? Eu vou trabalhar todos, né? Vou trabalhar esse aqui. Vou trabalhar esse de cima aqui também. E esses aqui. E eu vou... E de alguma maneira eles vão se encaixar. Como? Eu ainda não sei. Não tenho preocupação nenhuma em relação a isso. Ó, vou finalizar com ele aqui. Tá? Então, essa é a Norma Vasconcelos, querida, né? Tomara que tu fique feliz com essa pequena e muito pequena mesmo homenagem, tu merece muito mais. E é isso. Esse é um princípio de retrato. Gente, tem várias técnicas para fazer retrato, é evidente. Tem várias maneiras. Eu considero uma ou outra matadora, assim. A ponto de eu realmente, para qualquer aluno meu, dizer assim, ó, se tu fizer isso, depois isso, depois isso, depois isso, não tem erro. Eu realmente garanto, porque eu fiz isso muitos anos na universidade com gente que nunca tinha desenhado na vida e que fizeram coisas extraordinárias. Então, de observação, né, gente? Estou falando aqui de alguma coisa que tu enxerga e coloca aqui. Nada de desenho da imaginação, vou imaginar um personagem, isso é outra história, né? Mas desenho de observação, ver algo, alguma coisa e colocar no papel. Para isso tem técnicas muito poderosas, assim, né? E, enfim,
Dá saudade, né, de ter aqueles alunos que não acreditavam em mim. E que depois eu provava, tá aqui o que tu fez, desgraçado. Bom, gente, por isso, essa é por hoje, tá? Espero que vocês tenham curtido, uma coisa um pouco diferente, e vai ficar legal, ó, opa, eu tirei, aí eu não quero mostrar ainda. Ó, todos esses quadrinhos aqui, ó, dessa página, vão ter outros retratos de outras pessoas, todos pessoas que eu admiro, que eu convivi, ou que já foram, né, e que eu convivi, que admiro e que fizeram arte de verdade, assim, que eu considero arte verdadeira, assim. Eu vou colocar isso aqui. É uma homenagem, mas também tem tudo a ver com, né, evidente que tem tudo a ver com o que eu estou escrevendo, senão eu não colocaria, né. Enfim, mas ainda assim é uma homenagem. E assim vai ficar. Provavelmente no próximo dia vocês já tem todos esses retratos aqui, para vocês verem quanto tempo eu levo, né, para fazer. É isso, agora sim, agora acabou. Então tá, gente, um abraço. Ó, vai chover. Fiquem em paz, fiquem desenhando ou fazendo as coisas que vocês gostem, e aquelas coisas que vocês realmente gostem, lutem para, se não dá para fazer agora, mas faz, não pensa, não mede, só te joga, porque esse é o único jeito. Sejam felizes e divirtam-se bastante. Vinhetinha neles, bye bye.